Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Begueto Massariol. Eu curso Engenharia de Controle e Automação pelo TFPR. Oi, bom dia. Meu nome é João Pedro Goes de Oliveira. Eu curso Controle e Automação na UTFPR. Eu sou a Lauren e eu faço engenharia elétrica na UTFPR. Sou Leonardo Guimarães e eu faço engenharia eletrônica na UTFPR. E eu sou Marcelo Zanella e eu faço engenharia mecânica na UTFPR. Hoje vamos falar um pouco sobre ferramentas da qualidade. Primeiro vamos saber o que é qualidade, como a qualidade é vista nas empresas. A definição da qualidade é como uma pessoa, um objeto ou um serviço se diferencia dos demais. A qualidade é muito importante na empresa atualmente porque é uma das principais formas de diferenciar elas. Muitas vezes, uma empresa que possui muita qualidade, ela tende a ser destaque ou ser um padrão a ser seguido pelas outras empresas no mercado. As 7 ferramentas que vamos apresentar hoje é o fluxograma, diagrama de Ishikawa, folhas de verificação, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de dispersão e cartas de controle. Fluxograma é a representação esquemática da operação que é seguida. Ela vai sempre seguir um padrão. Ela tem um padrão de início, um padrão de final e vai seguir como se fosse uma linha de produção. Ela serve para padronizar a atividade, encontrar possíveis falhas, e é um exemplo de como é seguido. Cada bloco tem uma definição. O bloco de início e fim é representado pela elipse, decisão que é tomada na linha de produção é o losango, o retângulo representa a atividade que é feita e o quadrado com borda é os arquivos que são guardados nela. Como próxima ferramenta da qualidade, temos o diagrama de Ishikawa, conhecido também como diagrama espinha de peixe, que busca identificar e compreender possíveis causas de um problema e seus efeitos, pois geralmente um problema ou defeito pode ser relacionado a mais de uma causa. E ao perceber essas relações, Kaoru Ishikawa desenvolveu esse diagrama para facilitar a visualização das causas de um problema. Kaoru dividiu as causas que podem ser encontradas em linhas de produção em 6 categorias, conhecidas como os 6 M's. Método, que são as causas que derivam dos métodos adotados. Medida, erro de medida, de calibração de aparelhos. Máquina, falha mecânica, falta de calibração e manutenção preventiva. Material, uso indevido de material, material de baixa qualidade ou a falta de material em estoque. Mão de obra, que é a operação indevida por meio dos trabalhadores, a falta de experiência, mão de obra não qualificada. Meio ambiente, são condições insalubres, poluição. E para facilitar o entendimento, aqui temos um exemplo do diagrama, aplicado da panificadora Belém, onde tem os produtos com defeito, que seriam as massas, e aqui a identificação das causas desses problemas, que no método foi notado que era um menor tempo de descanso que o normal para as massas, a medida, a balança mal calibrada e ingredientes sem medidas específicas, o famoso sal a gosto. Máquina, forno com defeito. Então, um forno que devia trabalhar a 300 graus Celsius trabalhava a 280. Batedor à mão, que impedia a massa de ficar uniforme. Farinha de má qualidade. Problema de estoque de produtos refrigerados. Expediente exaustivo. E no meio ambiente, uma temperatura ambiente elevada devido aos fornos e o trabalho. Esse é um exemplo bem simples do diagrama de Ishikawa. Como próxima ferramenta da qualidade, nós temos as cartas de controle, que são controles estatísticos do processo, com o objetivo de monitorar a estabilidade e a variação de um produto ou serviço dentro de um conjunto, ou seja, a variedade dentre os mesmos. O controle pode ser dividido em 2 categorias: por variáveis, retorna valores numéricos para análise, e por atributos, se você pode dizer que uma peça é defeituosa ou não. As cartas de controle geram gráficos sobre os dados coletados na linha de produção. Esses dados podem ser coletados através das folhas de verificação, que veremos mais à frente, e com esses gráficos se torna possível análises para corrigir eventuais erros nos processos. Para o gráfico é coletado os dados da linha de produção e nele é apresentado a linha média, que é o valor médio obtido, o limite superior de controle e o limite inferior de controle, onde esses parâmetros são definidos de acordo com as metas das empresas. E as variações entre as medidas são caracterizadas em normais se estão dentro desses limites e anormais ou especiais se fogem dos limites estabelecidos. Com base estatística,
Se utilizarmos um sigma, ou seja, um desvio padrão para estipular os limites, nós teremos 68% dos dados dentro dos limites. Se usarmos 2 sigmas, ou 2 desvio padrão, nós teremos 95% dos dados e 3 sigmas, 99% dos dados. A definição de qual proporção será usada é de acordo com o fator econômico da empresa. Para tornar mais claro, aqui temos um exemplo, onde temos 10 lotes de peças, onde foram medidos 5 peças de cada lote, calculado a média, e nós temos a média entre os lotes, a média total, o desvio padrão entre eles, o valor da linha média, que é a média entre os lotes, e aqui nós temos o cálculo onde foi utilizado 2 sigma para o limite superior e menos 2 sigma para o limite inferior. Assim, plotando o gráfico, podemos observar que os 2 primeiros lotes e os 2 últimos estão fora dos limites de controle, o que pode ser explicado talvez pela troca de turno ou, por ser de início ou fim de turno, pode indicar um certo descuido dos trabalhadores referente à linha de produção. Folhas de verificação são formulários simples, planejados para coletar e apresentar dados. Seu objetivo é facilitar a coleta de informações específicas para possibilitar uma análise mais clara. Por exemplo, se você desconfia que há um defeito em uma determinada linha de produção, com a folha de verificação você pode entender se há ou não um defeito, onde está aparecendo e com que frequência ocorre. As folhas de verificação servem para identificar a distribuição dos processos de produção, verificar a frequência de situações, localizar e classificar defeitos. Para utilizá-la, você deve definir 5 pontos principais: o que você deseja de fato observar, ou seja, qual o seu objetivo, período de coleta de dados, os dias e os turnos em que serão coletados, modelo de formulário a ser utilizado, quem será responsável pela coleta dos dados e a quantidade de dados que devem ser coletados. Com isso, será possível criar uma tabela simples para ser preenchida conforme as necessidades identificadas. Sua utilização é simples, basta anotar a frequência dos itens observados e definidos com o objetivo, como podemos ver no exemplo. O diagrama de Pareto é um gráfico de barras que possibilita ordenar causas de um problema. Tem o objetivo de ordenar as falhas ou problemas em forma decrescente, permitindo a identificação das principais falhas para que os esforços sejam direcionados para resolver essas falhas. O diagrama é baseado na ideia de que 80% das consequências advém de 20% das causas. Para colocá-lo em prática, você precisa listar os problemas e suas possíveis causas e a frequência com que eles aparecem. Com os problemas já listados, organize de maneira decrescente e priorize no topo da lista problemas que têm maior relevância para a sua empresa. Após organizar tudo, calcule a porcentagem com que os problemas se acumulam. Para isso, é só dividir o número total de cada causa individual pelo número total das causas e depois multiplicar por 100. E, para finalizar, utilize gráficos para apresentar essas informações. Utilize barras verticais com as causas do problema no eixo X e a frequência no eixo Y, como a gente pode observar neste gráfico. Neste gráfico, a gente pode observar que temos, então, a linha percentual acumulado, o eixo da frequência, o eixo principal dos percentuais, o gráfico de barras e o problema estratificado. Então, cada barra representa um problema e tem uma porcentagem, um eixo percentual e um eixo de frequência que a representa. A próxima ferramenta da qualidade que nós iremos apresentar é o histograma, ou dispersão de frequências. Ela é uma ferramenta gráfica de barras ou colunas onde o conjunto de dados é agrupado em classes uniformes. Então, conforme a gente pode ser visto nesse histograma ao lado, a base do histograma é formada por classes de mesmo comprimento, e já a altura representa a frequência de cada intervalo de classe. Na gestão de produção, ela é utilizada para identificar a quantidade de produtos não conformes e a dispersão das medidas de determinado produto. Para entender melhor como isso funciona, primeiro nós precisamos saber como montar um histograma. O primeiro passo é a coleta de dados, faz o levantamento do processo e a coleta de dados. Nesse nosso exemplo, nós determinamos um tamanho de amostra de 40 e coletamos 40 medidas de determinado processo aleatório. Em seguida, deve-se calcular a amplitude total e a amplitude do intervalo. No caso da amplitude total, a gente calcula fazendo a relação entre o maior valor menos o menor valor. No nosso exemplo, deu igual a 12. Em seguida, a gente acha a quantidade de classes do nosso histograma, que, pelo tamanho da nossa amostra ser de 40, recomenda-se utilizar uma quantidade de classes em torno de 6, por exemplo. Então, no nosso histograma, teremos 6 classes.
Em seguida, deve-se construir a tabela de frequências. Nessa, mostrando a relação entre o intervalo da classe e a frequência de cada intervalo. Existem 6 linhas, porque são 6 intervalos de classe, e perceba que cada classe tem 2 de comprimento. Por quê? Porque a amplitude total no nosso exemplo deu de 12. 12 dividido por 6, que é a quantidade de classes, dá 2 comprimento em cada intervalo. Com essas informações da tabela de frequência, é possível, a partir do Excel, construir o histograma. Nesse histograma que está na tela, a gente arbitrou um limite inferior e um limite superior. Tudo que estiver dentro desse intervalo representa produtos conforme, e o que estiver fora, produtos não conforme. Pela rápida visualização do histograma, a gente já pode perceber que 4 produtos são não conformes porque passaram do limite superior, e 3 produtos são não conformes porque passaram do limite inferior. Existem diversos tipos de histograma. O tipo geral é o esperado numa linha de produção. Ele demonstra que o processo ele está padronizado e estável. O tipo assimétrico, ele tem uma média levemente deslocada, ou para a esquerda ou para a direita, e ele não é muito positivo, porque provavelmente com alguma especificação, algum limite, ou inferior ou superior, vai ser ultrapassado com muita frequência. O tipo de espinhadeiro, ele é quase um histograma cortado pela metade, e muito provavelmente esse histograma aparece porque os dados foram coletados de maneira incorreta. Há também esses 3 outros tipos de histograma, o pico isolado, o tipo achatado e o tipo picos duplos. Todos esses histogramas, quando eles aparecem em alguma linha de produção, eles significam que foram coletados dados de produtos diferentes, de distribuições de frequências diferentes. Ou seja, houve um problema na coleta de dados e eles não devem ser observados com frequência numa linha de produção. O próximo ferramenta da qualidade que iremos explicar é o diagrama de dispersão. Ela também é uma ferramenta gráfica e ela permite mostrar a relação entre 2 variáveis. Ela é bastante simples de ser utilizada. Primeiro, deve-se coletar os pares de observações, que seria, no caso, 2 variáveis, plotar os pontos de um gráfico cartesiano e fazer análise da relação existente entre as variáveis. Como montar um gráfico de dispersão? Como a gente disse, faz o levantamento dos dados, coleta os dados. No nosso exemplo do diagrama de dispersão, nós pegamos 10 operadores e coletamos 2 informações. O primeiro é o tempo em anos de experiência do operador, e o segundo é a quantidade de produtos não conforme produzidos em apenas um dia. E nós montamos essa tabela aqui. Com apenas esses dados, já é possível plotar os pontos de um gráfico cartesiano. Como pode ser visto, aqui apresenta uma correlação positiva, onde, aumentando o tempo de experiência do operador, aumenta-se também os produtos não conformes produzidos por ele. Isso vai em contramão ao senso comum, porque a gente sempre acha que quanto mais experiente uma pessoa for, menos produtos não conformes ela irá produzir. Esse exemplo ele foi feito propositalmente para demonstrar que o grande defeito do diagrama de dispersão é que ele não mostra relação de causa e efeito. Apesar de ele mostrar correlação entre 2 variáveis diferentes, isso não implica dizer que uma variável é a causa de outra. Também existem alguns tipos de correlações diferentes. Ela pode ser positiva, quando as variáveis são diretamente proporcionais uma à outra, ou pode ser negativa, quando são inversamente proporcionais uma à outra. Ela pode ser forte, quando os pontos estão bastante próximos, ou fraca, quando os pontos não estão muito próximos, estão afastados. Ou também, ela pode não ter nenhuma correlação. Nesse caso, todos os pontos estão dispersos no diagrama. Bom, agora vamos falar sobre o exemplo real. O exemplo real utilizado tem como base um projeto de alunos da PUC que foi feito para um encontro de engenharia de produção em Blumenau. Esse projeto tem como base uma empresa familiar calçadista, que faziam calçados femininos de couro. Por se tratar de uma microempresa que não tinha costume de pegar dados, a primeira coisa que eles fizeram foram criar dados para colocar nas ferramentas de qualidade. Das 7 ferramentas de qualidade, usaram 2, o gráfico de Pareto e o diagrama de causa e efeito, o Ishikawa. Bom, para o gráfico de Pareto, eles pegaram os dados que obtiveram depois de uma demanda de produtos, e nisso eles encontraram algumas falhas. Estavam em várias etapas do processo. E usaram o diagrama de causa e efeito, o Ishikawa, para achar o que causava essas falhas e qual que era o efeito no produto final. Eles viram que essas falhas estavam desde falhas humanas, máquinas e utensílio,
mas em sua maioria a causa principal era humana, pois elas afetavam a falha na máquina e no utensílio, porque faltava organização e faltava limpeza nas máquinas e utensílios. Então, por causa disso, os alunos tiveram acharam a solução de usar o programa 5S. Ele tem como objetivo organizar e deixar melhor o ambiente de trabalho. Após a implementação desse programa, os alunos conseguiram melhorar a qualidade do produto final e também conseguiram um espaço para um estoque para a empresa. Então, os alunos concluíram que eles tiveram êxito no seu trabalho, pois eles conseguiram solucionar as falhas e ainda melhorar o ambiente de trabalho da empresa. Fora isso, eles também propuseram o uso de EPIs e outras coisas mais que não eram feitas antes do programa 5S. Como o João mencionou, aqui está o diagrama de Pareto obtido pelos dados, onde percebe-se que as principais causas dos problemas estão entre operador, máquina e costura. Adiante, nós temos o diagrama de Ishikawa, onde é possível visualizar as causas de um problema de forma mais fácil devido à sua distribuição. Entretanto, o que as autoras esqueceram de comentar foi o uso de outras duas ferramentas da qualidade, fluxograma e folhas de verificação. O fluxograma não pode ser apresentado devido ao seu tamanho, porém, aqui está uma imagem da folha de verificação utilizada. Ao citarem apenas os diagramas de Pareto e Ishikawa, elas esqueceram de citar que folhas de verificação, que é a coleta de dados, também é uma ferramenta da qualidade e de muita importância, uma vez que é ela que fornece os dados para análise, e o fluxograma, que é ele quem descreve os processos feitos na linha de produção. De certa forma, isso reforça a importância dessas ferramentas da qualidade, pois, mesmo sem enunciá-las, são as primeiras que pensamos para a resolução de problemas, obtenção de dados e facilitar os métodos de análise. Ou seja, mesmo não notando-as, elas ainda aparecem em metodologias aplicadas para melhorar a qualidade da linha de produção. A otimização das ferramentas vem da atuação em conjunto. A aplicação de apenas uma ferramenta não é suficiente para se obter resultados satisfatórios, pois as ferramentas foram criadas e otimizadas para ser utilizadas em conjunto. Existem diferentes possibilidades e aplicações combinações, depende dos objetivos e dos dados a serem coletados. Um exemplo que podemos dar dessas relações é a coleta de dados através da folha de verificação, onde através do gráfico gerado pela aplicação das cartas de controle, notamos que há valores que fogem dos padrões estabelecidos, onde ao ser construído um fluxograma do processo, aplicamos o diagrama de Ishikawa para visualizar de forma mais eficiente as possíveis causas destes problemas. E com o diagrama de Pareto, é possível identificar as causas mais ocorrentes e determinar os esforços e investimentos necessários para a resolução desses problemas. Esse é apenas um dos vários exemplos da aplicação conjunta das 7 ferramentas da qualidade. Um adendo que eu acho interessante fazer é o uso dessas ferramentas junto com a indústria 4.0. A indústria 4.0 traz novas tecnologias, como internet das coisas, internet dos serviços, sistemas cyberfísicos, que permitem uma comunicação mais eficiente entre a linha de produção e o banco de dados, informando através de sensores os parâmetros em tempo real, possibilitando análises em tempo real através de cloud computing, big data, utilizando machine learning e inteligências artificiais para aprenderem a resolver essas análises e aplicarem metodologias ou estratégias de forma mais eficiente e mais rápida, possibilitando a visualização dos resultados em tempo real. Esses são os principais cenários de fábricas totalmente automatizadas, que tendem a ser mais comuns em um futuro, onde através dessas ferramentas da qualidade, análise, coleta de dados e tratamento de dados, é possível melhorar e otimizar ainda mais as linhas de produção e, com a indústria 4.0, fazer isso de forma eficiente e em tempo real. Assim, uma frase que conclui bem a opinião do grupo sobre esse trabalho é: rumo a um futuro de produções sem erro. Aqui estão algumas das referências utilizadas para o trabalho. Muito obrigado, espero que tenham gostado e que tenha valido de aprendizado.